Olá, amigo, salve Maria. Eu imagino que vários de vocês já ouviram falar das famosas cartas psicografadas de Chico Xavier, nas quais ele trazia mensagens do além. Algo como isso aqui que aconteceu com o artista global Nair Belo. Vamos ver? Tinha ido umas duas, três vezes para Uberaba e o Chico sempre falava que o telefone toca de lá para cá. Então não era a hora de eu receber. Depois da quarta vez, uma hora depois, ele começou a psicografar essa carta aqui. Qual é o trecho que mais marcou para você? Olha, um trecho que só eu lembrei e que eu fiquei tão comovida quando eu li, e a carta conta esse trecho, dizendo que eu tinha falado com ele, né, de ir para Limeira, e ele disse que não ia. Aqui ele disse que era mentirinha. Ele não foi, porque ele morreu dia 14. Maria Angélica de Vasconcelos, ninguém da família lembrava. Eu não conhecia nem meu marido, nem minha sogra. Uma tia da minha sogra que lembrou. Tinha morrido. Já, Com quem ele teria tido contato no além. Claro. Bom, então aí está, né? Chega a ser algo triste. Nair Belo teria ido a uma sessão de psicografia com Chico Xavier e ele teria transcrito mensagens do além do filho dela. Mas o que está por trás de tudo isso? É isso que nós vamos contar no dia de hoje. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender por que Chico Xavier teve tanto sucesso no Brasil. Me parece que isso se deve a três fenômenos principais. O primeiro, o fato de que somente no Brasil o espiritismo teve o sucesso que teve. Então, quem estuda sobre o espiritismo e os 4 livros da nossa campanha mostra isso claramente, sabe que o espiritismo ele nasce nos Estados Unidos, depois ele vai à França principalmente. Na França tem um impulso com Allan Kardec, que é o codificador do espiritismo moderno, mas tanto nos Estados Unidos quanto na França percebe-se claramente que o espiritismo era um embuste completo. No entanto, no Brasil, o espiritismo ele cresce de forma bastante acelerada durante a República Velha, né? Após o golpe da República. E ele cresce por um motivo muito particular do Brasil. No Brasil há uma péssima formação religiosa católica, as pessoas são historicamente católicas nominais, mas sem um conhecimento profundo da fé, e nós somos um povo sentimental, né? Aberto, infelizmente, a essas extravagâncias todas. Então, o espiritismo ele cola no Brasil, o que faz com que o Chico Xavier pudesse ter um público amplo. O segundo motivo do porquê o Chico Xavier se tornou tão famoso é o respaldo da Rede Globo, né? Então, de 1970 para cá, o que nós vemos, né? Uma época de hegemonia brutal da Rede Globo. O que a Rede Globo colocava como pauta para a nação inteira comprava. Isso principalmente nesse período que vai da invenção da TV, na década de 60 e 70, né, com a TV colorida, até o início das redes sociais. Porque com as redes sociais a informação começa a furar a grande mídia. Mas nas décadas de 70 em diante você vai ter uma série de globais que vão comparar essa ideia do Chico Xavier e do espiritismo. E como o que os globais pensam, o povo acabava pensando, porque começavam a ser feitos reportagens, novelas e bastante propaganda do espiritismo. Por quê? Porque os globais eram espíritos, né? Então você tem o primeiro motivo da fama do Chico Xavier, que é o crescimento do espiritismo no Brasil. O segundo, que é o fato de que a TV Globo e o resto da grande mídia fake news na década de 70 em diante ali compraram a ideia do espiritismo de forma profunda. E há também um terceiro motivo, que é a própria personalidade do Chico Xavier. Então, o Chico Xavier, ele sempre foi aquela pessoa que tinha mania de ostentar a pobreza, né? Então, nós sabemos que as classes média e média alta do Brasil ligadas à extrema esquerda sempre gostaram de comprar esse discurso do falso humilde, né? Então, pessoas que se apresentam
como humildes acabam ganhando respaldo dessa classe de elite. Por exemplo, Dalai Lama, João de Deus, Lancelotti, Mahatma Gandhi e também Chico Xavier. Então nós sabemos que Chico Xavier ele realmente não enriqueceu, mas por causa da venda de seus milhares de livros e de suas sessões, etc., etc., nós não podemos falar a mesma coisa do seu entorno. Bom, mas apesar desse desapego material, nós podemos colocá-lo como uma pessoa desapegada, santa, que só queria fazer o bem? É muito difícil adotar essa posição, por quê? Porque nós sabemos que tudo que o Chico Xavier fez esteve rodeado de fraudes. Eu falei em vídeo passado sobre as famosas materializações de espírito, que eram sessões fotográficas feitas com bonecos que eram ornamentados como fantasmas, que era o caso do Peixotinho, ou então sessões espíritas com truques mágicos, que era o caso da Otília Diogo. E nós sabemos que Chico Xavier fez parte desse complô, né? Então vejam, por exemplo, esse vídeo que mostra claramente a farsa das materializações de espíritos. Você já ouviu falar em materialização de espíritos? O fenômeno da materialização de espíritos através do ectoplasma surgiu em algumas práticas mediúnicas. Através de um ectoplasma, que a gente chama, saindo do orifício da boca, do nariz, que foi formando a imagem. Então aqui nós vemos claramente, né? Tudo isso aí já foi amplamente provado, eram pessoas fantasiadas de gases e panos. E nessa imagem à esquerda aí, quem está? Chico Xavier fazendo parte do circo. Do espírito na nossa frente, que flutuava. Houve materializações, como estou te vendo. Os espíritos... Vejam que é claramente, né, um pano ali, uma gásia saindo do pseudo-médium, né? E eles vendiam isso como ectoplasma, que era uma substância que saía do médium e que virava como que uma capa que permitia com que os espíritos se materializassem. Desencarnados moldam essa substância para criar uma forma física temporária, que pode ser reconhecida e interagir. Essa imagem, então, é ridícula, né? Então nós vemos aí o Papa Leão XIII materializado num pedaço de gásia. Os presentes na sessão. Não só eu vi, mas como os outros colegas que estavam presentes viram. Só sei que os espíritos que vinham, era uma coisa muito interessante, reverenciavam-se ao Chico Xavier. Ó, os espíritos que apareciam materializados reverenciavam Chico Xavier. E aí isso me lembra muito a tríplice tentação no deserto, né? Porque a partir do momento que você renuncia aos bens materiais, que pode ser representado pela ideia de transformar pedra em pão, você pode ainda sucumbir a outras tentações, que é a tentação das riquezas, que é quando se mostra todo o reino, e a tentação da vanglória, que é se colocar sobre o tempo para se projetar. Então, embora Chico Xavier não estivesse apegado ao dinheiro, nós não podemos dizer o mesmo da vanglória. Tanto que, nesse circo, os espíritas reverenciavam a quem? Ao Chico Xavier. Eles eram um encontro muito importante para esses espíritos que se manifestaram. O Chico ficava em transe profundo. O ectoplasma dele era utilizado para a materialização desses espíritos. A última foi do Emmanuel, o guia dele. Eu tenho os relatos lá de quem viu, né? Ele, 2 metros de altura, como se fosse um senador romano, portava uma tocha acesa numa mão. Do coração dele saíam luzes que iluminavam o ambiente inteiro. E então ele disse, a mediunidade de Isso aqui nós já mostramos, né? Foi uma farsa da Otília Diogo, ela com uma barba e um bigode aí fingindo ser um espírito de um homem. físicos pode deslumbrar alguns poucos olhos, mas ela não tem ao alcance da multidão. Somente a tarefa do livro é a chuva que haverá de fertilizar o campo imenso
das ansiedades, das tristezas humanas, consolando-lhes as aflições e esclarecendo-lhes o pensamento. A partir da data de hoje, de novo, né? Claramente se percebe que é uma pessoa fantasiada aí, não tem nada de espírito materializado. O Xavier está proibido de continuar com essas reuniões para focalizar o seu potencial mediúnico na psicografia. É importante ressaltar que muitas materializações de espíritos foram fraudulentas, Muitas ou todas. feitas por pessoas que agiam de má fé. A materialização através do ectoplasma. Essa aí nós também já provamos. Essa foto, na verdade, é foto de uma revista colocada num boneco, né? E aí eles dizem que é o espírito materializado. E isso foi feito na casa do Chico Xavier. Uma prática bastante rara e incomum, mesmo dentro dos círculos espiritualistas e mediúnicos. Então aí está, né, um pouco mais sobre as fraudes de Chico Xavier relacionadas à materialização de espíritos. Mas em relação à psicografia, né, Chico Xavier é dito que ele, em sessões, entrava em contato com pessoas que haviam morrido para escrever cartas para os entes queridos, né? Então é óbvio que nós já sabemos que de 90% a 99% das coisas que aparecem em sessões espíritas são fraudes. Mas como que nós podemos explicar, então, a ideia de que Chico Xavier escrevia cartas como uma fraude? É muito simples. Basta nós recorrermos ao depoimento de uma pessoa que conviveu com Chico Xavier e explica como essas coisas eram feitas. O nome dele, Valdo Vieira. Menos seriam esse caso, que as mulheres ficam querendo receber mensagem para saber não como é todo está, caso, mas uma boa parte deles. A mesma coisa é aquelas mensagens que o Chico recebia. Você sabe que essas mensagens psicografadas da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? Tem médico que ainda está recebendo essas mensagens até hoje. Eu nunca recebi uma mensagem assim. Agora, o pior disso é aquilo que eu falo para vocês. A natureza humana não fala. Quando eu deixei o movimento espírita, eles mandaram umas cartas dessa para mim, para eu receber mensagem para a pessoa. Eu queimei as cartas, só para não envolver ninguém. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Vejam que grave, o que o Valdo Vieira está dizendo? Que antes do médium psicografar, ele recebia um relatório com várias informações do falecido, decorava essas coisas, e aí quando ele ia para a psicografia, ele dizia, olha, o sobrinho é tal pessoa, ele viveu em tal lugar, etc, etc. Então, o que é a psicografia? No dizer do Valdo Vieira, é simplesmente uma farsa que o médium faz ali, baseado em informações que ele coletou anteriormente. Continuemos. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandavam essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. Foi por isso que quando o Souto Maior esteve aí, eu falei com ele, você já viu isso, seu já? Ele já tinha visto. Todo mundo que vai estudar isso acaba vendo, que ele vai encontrar isso aí. E ele até sabe, tem médium, que ele evita, que sabe que tem médium até hoje, que ainda estão recebendo essas coisas e fazendo aí um auê, né? Isso dá ibope. Sabe, o processo é o seguinte, faz média com muita gente, etc. Então, a mãe faz média, o médico faz média, o centro espírita faz média, é um monte de coisa. Agora, ó, se você observar, lá em Uberaba, na minha época, o Chico não recebia essas mensagens. Vejam que grave que ele vai dizer agora. Na minha época, o Chico Xavier não recebia essas mensagens. E por quê? Por que eu não recebia? Porque eu falei com ele, olha, se tiver isso, eu caio fora já. Se você aguentar um tempo, eu sigo com as coisas para melhorar a sua vida aqui, todo o trabalho. Tinha várias coisas. Outra coisa, você nunca viu naquelas reuniões que fazia de efeito físico, não aparecia, que era uma fajuta.
dele. Tudo isso. Hoje eu falo que as coisas todas já passaram, é bom a gente clarear as coisas que a natureza humana não falha, né? Então está aí, claramente mostrando o processo de fraude que era aplicado nas cartas psicografadas. Os autores da nossa campanha aqui, Erros do Espiritismo, que está com 44% de desconto por tempo limitado, mostram claramente que esse processo de elaboração das cartas, ele é acompanhado de levantamentos anteriores. Assim, nós podemos dividir essas cartas em dois grandes grupos. O primeiro desses grupos é quando o médium ele não tem as informações a priori. Então, o que ele faz? Ele monta uma carta com afirmações gerais, do tipo, olha, pensando num filho que já morreu, o filho está com muita saudade da mãe, né? O filho está dizendo que ama a mãe, etc, etc. Então, são informações gerais para ludibriar a pessoa que está ali querendo contato com seu filho querido. A outra forma é fazer esse levantamento anterior e colocar as informações na carta. Então, a carta ela acaba sendo mais detalhada que o normal. Ou então você mistura uma coisa com a outra, certo? Então, as cartas psicografadas elas costumam ser uma mistura de afirmações gerais, que podem abranger qualquer coisa, com informações levantadas anteriormente, né? Então é por isso que você vê que essas cartas psicografadas são sempre engodo. E aí, uma das histórias que são muito interessantes, ela está no A Verdadeira Face do Espiritismo, que é um dos 4 livros da campanha, no qual o padre Álvaro Negromonte ele fala sobre Monteiro Lobato. E ele vai dizer que Monteiro Lobato tinha simpatias ao espiritismo, e aí ele entrou em contato com Godofredo Rangel e deixou senhas, do tipo, olha, Godofredo, se eu voltar um dia, eu vou deixar essa senha. E aí ele morreu, tempos depois, um dos médiuns de Minas Gerais disse, olha, eu recebi uma carta psicografada de Monteiro Lobato. E aí o Godofredo Rangel analisou a carta e percebeu que não havia as senhas, e também que o nível intelectual da carta tinha caído muito, porque havia muitos erros de português. Então era óbvio que não poderia ter sido uma carta psicografada de Monteiro Lobato, né? E agora que a gente já sabe qual é o esquema dessas fraudes, vamos analisar a experiência de Clodovil com Chico Xavier. Quando a mamãe morreu, eu casualmente, que eu também não acredito em casualidade nem coincidência, eu fui ao Chico Xavier, que é a única pessoa boa no mundo que eu conheço. Nós somos carreiristas de bons, a gente tenta ser bom, mas ele não, ele é bom mesmo. E eu fui parar no Chico Xavier e me... Então percebam aqui, né? Então Clodovil é uma dessas pessoas que caiu no conto do Chico Xavier ser uma pessoa boa, né? E aí ele foi lá encontrá-lo. Uma pessoa que queria ser atendida como outra qualquer. E fiquei na fila com aquelas pessoas no sereno, e aí me descobriram, me botaram para dentro. Claro, teria que acontecer, me botaram na frente, no primeiro posto da fila. E aí o Chico me atendeu, aquela voz, aquela coisa, ele disse assim para mim, e o que foi que você veio fazer aqui? Eu digo, eu queria tanto saber da minha mãe. Ele disse, mas ela morreu há um mês, meu filho. Nem ela sabe onde está. Você pensa que isso é um centro telefônico? Não. É engraçado, me desculpe. Mas não é? Então, mas é engraçado. Mas o jeito de falar e o aprendizado que foi isso, porque não é por aí. E eu aprendi, de repente, que eu não vou ter contato nenhum com ela. Eu terei mensagens, como eu tive uma vez, um perfume que eu senti no dia do meu aniversário. Porque eu quero acreditar nisso, porque eu estava completamente entupido. Então, vejam que coisa interessante, né? Clodovil foi até lá, voltou sem ter nenhuma carta psicografada e ainda continuou achando que Chico Xavier era alguém fora da curva. Vamos tentar colocar a ideia da fraude dentro desse contexto. O que deve ter acontecido aí? Chico Xavier estava atendendo um monte de pessoas, chegou o Clodovil lá de forma inadvertida e ele pode ter se sentido ali preocupado em como que ele poderia fazer uma carta de forma improvisada para representar a mãe do Clodovil, então ele vai e evade com uma desculpa.
Se nós retomarmos o caso da Nair Belo agora, lembremos que a Nair Belo, ela fala que visitou 4 vezes Chico Xavier até sair a bem-amada carta. Ora, é óbvio que em todo esse tempo, os espíritas puderam, e aí a gente não sabe quem, mas levantar várias informações sobre o filho da Nair falecido. E aí puderam compor lá na 4ª visita somente uma carta psicografada. Então, diante de tudo isso, pessoal, né, nós podemos dizer que Chico Xavier era uma pessoa boa? Não. Ele sempre esteve envolvido em fraudes, que no caso das materializações são bem óbvias, e também nas psicografias, ao darmos crédito às palavras de Valdo Vieira. Então, nós podemos conjecturar por que ele fazia essas coisas. Porque ele queria dar consolo às pessoas, porque ele era doido de pedra, porque ele acreditava nessas coisas, porque ele queria fama. Nós não sabemos as motivações. O que nós sabemos é que ele cometia as fraudes. Certo? Então, diga aqui no comentário se você sabia de como é que são feitas essas psicografias. Diga da sua experiência. Você conhece alguém que é espírita? Você já foi espírita? Como que você descobriu que tudo no espiritismo era farsa? Eu sempre leio os comentários dos vídeos e quero saber o que você pensa sobre essas coisas. Por fim, peço que nos ajude a publicar os 4 livros da campanha nesse QR Code, porque é muito importante que nós católicos, essa é uma campanha para católicos, esclareçamos as pessoas para que elas não caiam nos erros do espiritismo, certo? Então, além de ensinar a verdade, se nós quisermos que o Brasil volte a se tornar uma nação católica, nós precisamos também debelar os erros. Muito obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!